Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Então, nesta aula, vamos falar sobre a estrutura do mercado, principalmente sobre o fluxo de ordem de alta e sobre o fluxo de ordem de baixa. Ok, então, no fluxo de ordem de alta, o mercado deve deixar topos ascendentes e fundos descendentes, topos ascendentes e fundos descendentes, topos ascendentes e fundos descendentes, sucessivamente. Mas nesse fluxo de ordem de alta, nós queremos ver o mercado a respeitar os fundos, ok? Esses fundos que ele deixa cá, nós queremos ver o mercado a respeitar. Em nenhum momento queremos ver o mercado a romper esses fundos. Não queremos ver o mercado a romper esses fundos. Queremos ver sempre o mercado a respeitar os fundos. Isso tendo em conta que num fluxo de ordem de alta, ok? Então, já temos isso em mente, que num fluxo de ordem de alta, o mercado deve nos deixar topos ascendentes e fundos descendentes. Que fique bem claro isso, pessoal. No fluxo de ordem de alta, temos topos ascendentes e fundos descendentes, ok? Então, esses fundos que estou a marcar aqui, o mercado deve respeitar, ele não pode romper esses fundos. O que ele deve romper são os topos, ok? Esses topos que ele vai deixando, ele deve romper. Sucessivamente, ele vai rompendo os topos, vai rompendo os topos, vai rompendo os topos, respeitando os fundos. Após o mercado mudar o fluxo de ordem de alta e entrar num fluxo de ordem de baixa, queremos ver o mercado a não respeitar os fundos, ok? Então, após ele sair de um topo, queremos ver ele a vir invadir o fundo, não pode respeitar o fundo. Então, após o mercado romper o fundo, nós já temos em mente que o mercado mudou o fluxo. Ele já não está no fluxo de ordem de alta, ele está no fluxo de ordem de baixa. Então, no fluxo de ordem de baixa, queremos ver o mercado a respeitar os topos e a romper os fundos, ok? Então, mais ou menos isso, queremos ver o mercado a romper os fundos, respeitar os topos, romper os fundos, respeitar os topos, sucessivamente. Mesma coisa, quando o mercado muda o fluxo de ordem de baixa, entra no fluxo de ordem de alta, queremos ver o mercado a romper os topos, ok? Então, após o mercado romper o primeiro topo, queremos ver o mercado a respeitar os fundos. Então, ele vem, respeita o fundo, ok? Rompe o topo, respeita o fundo, rompe o topo, respeita o fundo, rompe o topo, sucessivamente. O mercado deve trabalhar desta forma. Em seguida, irei vos mostrar exemplos no gráfico, ok? Irei vos mostrar exemplos no gráfico, o mercado no fluxo de ordem de alta. Então, preste atenção, pessoal, neste fluxo de ordem de alta, ok? Alguns exemplos irei mostrar em tempo real quando estivermos a fazer o backtest, ok? Então, o que é que nós vemos aqui? Vemos o mercado, ele estava num fluxo de ordem de baixa. Ele estava aqui num pullback, um fluxo de ordem de baixa. Nesta pequena tendência aqui, esse é um pullback, ele foi a reagir de uma liquidez interna, mas isso vamos falar numa outra aula, ok? Então, após o mercado romper o primeiro topo, porque os fundos estamos a ver que estão a ser violados. Esse fundo ele violou, este fundo ele violou. Então, após o mercado romper o primeiro topo, o mercado entrou num fluxo de ordem de alta, ok? Então, vamos buscar aqui exemplos para vermos. O mercado estava numa tendência de baixa. Veja que ele está a respeitar os topos, mas está a violar os fundos. Esses fundos eles rompem, ok? Esses fundos ele está a romper, mas os topos ele está a respeitar. Então, ele após ter uma reação aqui neste ponto, ok? O mercado ele veio e violou este topo. Quando o mercado viola este topo, ele muda o fluxo. Agora os fundos, queremos ver os fundos a serem respeitados. Não queremos ver o mercado a romper os fundos. Percebe que o mercado teve uma subida, desceu, mas não violou esse fundo. Voltou a subir, mas não violou este fundo, sucessivamente. Após o mercado vir romper o fundo, ok? Não preste atenção naquilo que eu escrevi aqui, acerca do boss. Não preste atenção nisso. Isso irei explicar numa outra aula. Por que coloquei isso? Mas preste atenção somente nos topos e nos fundos, ok? Então, após ele romper, ele entra num fluxo de ordem de baixa. Ele rompeu, desceu, voltou, respeitando o topo que ele deixou. Preste muita atenção.
o topo que ele deixou. Então ele vai no fluxo de ordem de baixa agora. Vai no fluxo de ordem de baixa, sucessivamente. São esses exemplos que nós teremos. No fluxo de ordem de alta, queremos ver o mercado a respeitar os fundos, não violar os topos. Ele vai subindo. Após ele varrer uma liquidez, queremos ver ele a respeitar o fundo da perna que varreu a liquidez, ok? Então, é mais ou menos isso. Então, pessoal, daremos continuidade na próxima aula para falarmos mais, aprofundarmos mais este assunto, ok?